tu eras, e quando o fogo subterrâneo rompe sua prisão, destruindo a estrutura, ó, ainda serás tu, como eras antes. Também, quando o tempo já não existir, nenhuma transformação conhecerás, mente infinita, divina eternidade. Esse trecho que eu acabei de ler agora faz parte do Rig Veda, e que é o quarto livro dos Vedas e que é muito citado na Doutrina Secreta e também em outras obras de Blavatsky e de outros autores teosóficos. A literatura teosófica é muito bem embasada nas tradições do Oriente, na filosofia oriental e principalmente da Índia, lembrando que a sede internacional da Sociedade Teosófica fica na Índia, na cidade de Chennai, antiga Madras, no bairro de Adyar. Então, esse trecho também está na Doutrina Secreta, existem várias citações a inúmeras obras, inúmeras referências. Doutrina Secreta é uma obra muito bem embasada. Blavatsky traz muitas citações de outros livros. Então eu sou o Charles Boeira, esse é mais um vídeo da série Diário de um Peregrino, e é o terceiro em que eu comento a Doutrina Secreta. Novamente, eu acrescento mais um vídeo dentro da minissérie da Doutrina Secreta. Eu ia nesse vídeo já dar as dicas de estudo da Doutrina Secreta dadas pela própria Blavatsky três semanas antes de desencarnar, não reencarnar. Porém, eu percebi que havia mais uma necessidade de ser inserida, que é explicar um pouco, tentar explicar um pouco, fazer alguns comentários sobre a origem desse conhecimento. Eu expliquei no outro vídeo o porquê nós chamamos doutrina e o porquê que ela é secreta. Mas qual a origem? De onde vem esse conhecimento? Se ele não vem de Blavatsky, se ela recebeu, mas de onde surgiu? Bom, eu comentei no vídeo anterior também um pouquinho sobre o que Blavatsky chamava de mestres, que posteriormente também ela chamou de Mahatmas. Esses seres especiais que externamente são pessoas como nós, assim como descreveram em uma de suas cartas, a maior parte do tempo são uma pessoa comum. O que eles têm de diferente são faculdades internas, são questões internas. Várias tradições fazem referência a essas pessoas especiais que vivem e já viveram no mundo. A própria tradição cristã traz a comunhão dos santos, que eram pessoas que produziram curas, milagres e outras tantas coisas prodigiosas, que nós não compreendemos. Dentro da visão teosófica, esses seres nada mais são do que seres humanos, assim como nós, que desenvolveram capacidades latentes, ou seja, dormentes, capacidades que todos nós temos e em algum momento iremos desenvolver. No Oriente, o conhecimento sobre esses seres é um pouco mais comum. Então, ouve-se termos como os arhats, que poderíamos traduzir como aqueles que merecem veneração. E na Índia também há o conhecimento das tradições dos antigos rishis, que são a origem de muito da literatura indiana. O que conta a literatura teosófica é que esses milagres produzidos não são nada que contraria as leis da natureza, mas são manipulações de seres que conhecem profundamente as leis da natureza, de maneira que nós ainda não conhecemos e não compreendemos. Bom, conta-se que ao longo de muitas eras ainda existe no mundo fraternidades, irmandades desses seres que se reúnem para investigar a natureza, investigar as leis da natureza. E como eles possuem faculdades internas desenvolvidas que permitem que eles investiguem com maior profundidade essas leis da natureza, eles acabam compreendendo o mundo em que nós vivemos em um nível muito mais profundo do que nós somos capazes no momento. Lembrando que ainda chegaremos nesse estágio, Eles são, como disse Blavatsky, nossos irmãos mais velhos. Não são seres privilegiados, não são seres alienígenas de outra dimensão, de outro planeta. São pessoas como nós,
mas que chegaram num patamar evolutivo. Se nós pensarmos que, seguindo a teoria acadêmica da evolução, nós saímos de um organismo unicelular e chegamos à complexidade que é um ser humano, é de se pensar que seja natural que essa evolução ela continue ocorrendo, e há seres que já atingiram um estágio que todos nós ainda iremos atingir em algum momento. Portanto, o que conta a tradição, que nós também chamamos na literatura de tradição-sabedoria ou tradição da sabedoria, é que ao longo de muitas eras houveram esses grupos de seres que se reuniram para realizar essas investigações, utilizando essas faculdades, essas capacidades além do que nós podemos imaginar no momento, mas que são naturais e que nós iremos desenvolver em algum momento. E, através dessa investigação, registraram as suas percepções sobre assuntos mais variados e diversos. E havia um consenso entre eles. Então, se um deles investigasse algo e chegasse a uma constatação, os outros, posteriormente, iriam fazer a mesma investigação e teriam que chegar à mesma conclusão para que essa percepção fosse aceita como verdade. Ou seja, esse método é muito semelhante ao método acadêmico-científico. Annie Besant, que foi a segunda presidente internacional da Sociedade Teosófica, dizia que a ciência oculta só se difere da ciência acadêmica pelos instrumentos, porque os instrumentos de investigação, enquanto que na ciência acadêmica são externos, são aparelhos, são microscópios, são telescópios, são tubos de ensaio e etc., na ciência oculta, o aparelho é o próprio ser humano e as ferramentas são internas. Então, esses seres que possuem esses aparelhos internos bem desenvolvidos eram capazes de fazer essa investigação. E através do método comparativo, ou seja, chegou a uma conclusão, assim como na academia científica, só pode ser aceito como verdade, como fato ou como evidência, quando uma outra pessoa faz a mesma investigação e consegue reproduzir o fenômeno e chega à mesma conclusão. Daí vem o que nós chamamos de ciência oculta. Oculta da maioria das pessoas, porque como nós ainda não temos a aparelhagem necessária para realizarmos ainda a mesma investigação nesse nível que essas pessoas especiais conseguiram realizar, nós só podemos, no momento, por enquanto, contar com o que foi nos passado por esses seres, por essas pessoas especiais. Dizem que, então, desde eras remotas, esse conhecimento é passado para a humanidade e durante um período aí de 12 mil anos ele foi velado, foi passado somente para pessoas escolhidas. Então, por isso existem as chamadas escolas de mistério do passado, porque a humanidade no geral não estava muito pronta assim, para receber alguns conhecimentos que podem ser perigosos. E isso é o que nós chamamos de tradição-sabedoria ou tradição da sabedoria. Vai sendo passado de geração em geração, durante muito tempo de maneira oral, mas houveram manuscritos que foram registrados e deixados para a humanidade. Essa grande fraternidade mundial desses seres especiais, que dizem que há 3 principais focos no mundo, um nos Himalaias, um no Egito e um nas Américas também, na América do Sul, e América Central, né? Então fica ali entre os Andes e a região do México, ali de Yucatán. Ela vela por esse conhecimento e de tempo em tempo revela uma parcela dele. Blavatsky foi responsável por uma parcela significativa que nós temos disponível no mundo hoje. E durante alguns representantes dessa fraternidade mundial vêm a público de tempo em tempo também. E esses seres a gente conhece das tradições religiosas, né? Então, esses grandes seres que a gente conhece das tradições religiosas conheciam essa ciência oculta e revelaram na época a parcela que nós poderíamos assimilar de acordo com a cultura da época e etc. Mas havia um conhecimento aberto e havia um conhecimento fechado. Jesus disse que ao público falava em parábolas, mas para os discípulos ensinava o verdadeiro ensinamento. Grato por assistirem, até o próximo vídeo, sigam o Diário de um Peregrino no Instagram.